Vocês conseguem ver minha tela? Sim, dá para ver. Sim. Então, vamos lá. Só um minuto. Então, gente, bom dia a todos. Como vocês podem observar, hoje nós iremos dar continuidade às funções de caráter inorgânica. Vimos em aulas anteriores conceito, classificação, nomenclatura de ácidos e da mesma forma com as bases. Hoje nós iremos para a nossa terceira função, que como vocês podem observar no tema da nossa aula de hoje nós veremos, só um minuto. Hoje nós veremos os sais, né? Que, como todos vocês sabem, ó, são caráter de uma reação de neutralização. Por isso que na introdução da aula, certo? Eu falei para vocês da importância de você relembrar a questão dos principais cátions e dos principais ânions. Por quê? Porque a reação de neutralização ela é caracterizada quando eu tenho como reagente um ácido e uma base, como vocês podem observar aqui, ó. E o produto dessa junção vai ser sempre o sal, que é a função que a gente vai estudar na aula de hoje, e como produto, por característica dos reagentes, também é formado a molécula de água, já que o principal representante do ácido é o H+, e o principal representante da base é a hidroxila ou H-. Então, esses elementos, esses íons, eles se atraem, caracterizando a molécula de água. E aí, o que acontece? O cátion da base interage com o ânion do ácido, o que vai caracterizar a formação do sal. Então, repetindo, para você nomear corretamente, para você entender as regras, entender a classificação, você tem que estar bem atento, conhecer com clareza os principais cátions e os principais ânions. Vamos para a classificação dos sais. Primeiro grupo da aula de hoje é o chamado sal simples ou sal normal. O que caracteriza um sal simples? É ele apresentar exclusivamente em sua fórmula, certo? Somente um cátion e somente um ânion, onde esse cátion tem que ser diferente de H+, e esse ânion tem que ser diferente de OH-. Então, isso é o que caracteriza o sal normal. Como vocês podem ver aí, ó, NaCl, CaCO3. Porém, existem outras situações na formação dessas moléculas. Por exemplo, o chamado hidrogenossal. Então, nesse caso, ó, você vai ter 2 cátions para somente um ânion ter a capacidade de neutralizá-lo. Porém, o que acontece? O hidrogenossal, né, chamados também por alguns de sal ácido, desses 2 cátions, vejam aqui, ó, obrigatoriamente, um deles tem que ser o hidrogênio. Daqui que vem o nome, ó, hidrogenossal, né? Então, por exemplo, ó, NaHCO3, CaHPO4. Se você é um bom conhecedor de metais, de ânions, você vai ver que essa junção é que faz neutralizar as cargas. Ó, por exemplo, sódio é da família 1, carga mais 1. Hidrogênio mais 1. Total de positivas, 2. Então, um ânion carbonato, menos 2. Então, repetindo, moléculas desse tipo, que tem
dois cátions e um ânion, porém, um desses ânions é H+, você está diante de um hidrogenossal. Terceira classificação de hoje. Hidroxissal, também conhecido como um sal básico, né? Como a gente já estudou ácido e base, fica mais fácil você relembrar. Então, é como se você tivesse uma substituição aqui agora. Ó. Ao invés do elemento central, que caracteriza o segundo cátion, CH+, agora você vai ter um segundo ânion, onde esse ânion tem que caracterizar a função base. Então, em todo hidroxissal, você vai ter a presença da hidroxila. Então, no caso do hidroxissal, você vai ter um cátion com a capacidade de neutralizar dois ânions. Então, gente, nessa primeira coluna, sal normal, um cátion neutraliza um ânion. Hidrogenossal, dois cátions para um ânion, porém, um cátion tem que ser H+, e no hidroxissal, a gente tem o inverso, um cátion para dois ânions, onde um ânion tem que ser a hidroxila. Ok? Até aí? Quarto grupo da aula de hoje. Sim. Sal duplo. No caso do sal duplo, você pode ter ele relacionado aos dois fatores. Você pode ter sal duplo para cátion e pode ter sal duplo para ânion, né? O próprio nome já diz. Quando o sal é duplo para ânion, ele vai ter um cátion e dois ânions. Porém, não existe mais a obrigatoriedade de ter um ânion fixo, como a gente viu no hidroxissal. No hidroxissal também era um cátion para dois ânions, mas existia a obrigatoriedade de um ânion ser a hidroxila. Nesse caso aqui, não. Ó. No sal duplo, certo? Para ânion, você vai ter um cátion para dois ânions, que pode ser qualquer combinação. Repito, por isso que eu pedi para vocês pegarem novamente a tabelinha de cátion e ânion de vocês, porque as nomenclaturas vão sair a partir daí, desses processos. Da mesma forma, a gente pode ter, ó, em relação ao cátion. Porém, agora há uma inversão. O ânion tem que ser capaz de neutralizar dois cátions sem mais a existência de ter o H+. Então, ó, dá para você ver até aqui um do lado do outro. Ó. No hidrogenossal, eu tinha dois cátions, mas um deles era obrigado a ser o H+. No caso do sal duplo, pode ser a combinação de qualquer dois cátions que sejam neutralizados por um ânion. Lembrando que, para o sal ser constituído, a soma das cargas ela tem que dar igual a zero. Ok, turma? E, para a gente fechar a classificação, a questão do sal hidratado, né? No caso do sal hidratado, são moléculas ou fórmulas salinas, né? Que se cristalizam com a presença da molécula de água, que deve ser indicada na mesma fórmula, como vocês podem ver aqui, ó. CuSO4, 5H2O, MgSO4, 7H2O, né? Alguém poderia estar perguntando, professor, por que o senhor está dizendo os elementos e não os nomes? Porque o nosso próximo tópico é justamente isso, gente, ó. Nosso próximo tópico agora é a gente trabalhar a questão da nomenclatura dos sais, certo? Então, os sais,
eles podem ser nomeados de diferentes formas, certo? Dependendo de outros fatores, como principalmente o ácido que está gerando aquele sal. Ou também, se você é um bom conhecedor de NOx, você pode fazer pelaquela regrazinha que eu dei para vocês de como determinar a nomenclatura do ácido com a presença de prefixo, com a presença de sufixo. Aí vai ficar ao seu critério. Lembrando que quando a gente fala de ácidos, a gente tem dois grupos, como a gente pode ver aqui, ó, hidrácidos e oxiácidos. Então, a gente vai trabalhar os dois na nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Regra geral para nomenclatura dos sais. Veja aqui, ó. Nome do ânion, seguido da preposição de, mais nome do cátion. Olha aí, ó. Tudo que eu pedi para vocês na semana anterior. Galera, revisa ânion, revisa cátion. Se você tá com dúvida, por exemplo, o que é um perclorato, o que é um sulfato, o que é um nitrito, dificilmente você vai assinalar o composto correto na hora da sua prova. Então, estuda os mais conhecidos, como um carbonato, um sulfato, um nitrato, um nitrito. Esses ânions aí estão sempre presentes no vestibulares, vocês não podem ter dúvida, certo? Então, vamos lá, começar a detalhar essa nomenclatura. No caso dos hidrácidos, certo? Dos hidrácidos, eles têm sempre sufixo hídrico. Não sei se vocês lembram, mas ele tem sempre sufixo hídrico. É ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico. Então, dessa forma, o hídrico vai ser substituído pelo eto. No caso dos oxiácidos, a gente poderia ter dois sufixos, lembram? Dependendo do NOx. Oso ou ico. Então, se o final do ácido é oso, a terminação do sal será ito. Daí que tem sulfito, nitrito e assim por diante. Se o final é ico, lá no ácido, por exemplo, ácido sulfúrico, então no sal vai gerar um sulfato. Ácido carbônico, no sal vai virar um carbonato. Professor, eu não lembro da nomenclatura muito bem dos ácidos. Então, tenta lembrar as regras do NOx, já dei para vocês, ó. 3 e 4 é só o sufixo oso. 1 e 2 no NOx pega o prefixo hipo também. 5 e 6 é só sufixo ico. 7 pega o prefixo per. Por exemplo, um ácido perclórico vai gerar um sal iniciado pelo ânion perclorato e assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, tem aqui alguns exemplos na apostila de vocês. Por exemplo, ó, uma reação de neutralização, que foi o início da nossa aula, para gerar o sal, ó. Então, o H+ desse ácido vai interagir com o OH- dessa base. Então, o potássio interage com o cloro. Então, o sal aqui, ó, é o KCl. Seguindo a regra geral, ó, ácido clorídrico, hídrico vai para eto, então dará um cloreto. De quem é meu metal? Potássio. Então, não há dificuldade, certo? Por exemplo, ó, HClO2, né? Se eu colocar as cargas aqui, ó, mais 1, menos 2, nesse caso o cloro é 3. Cloro 3, vou só voltar aqui para vocês verem, ó. 3 pega apenas sufixo oso. Então, eu terei aqui o ácido cloroso. Quem é oso passa para ito. Então, aqui seria um clorito de sódio. E assim por diante. Tranquilo, turma? Vamos agora para as nomenclaturas dos grupos
individualizados. Agora, por exemplo, quando eu estou trabalhando um hidrogenossal, que a gente acabou de ver, são sais que têm dois cátions, somente um ânion, e um deles tem que ser o hidrogênio. Então, você vai começar sempre identificando pela palavra hidrógeno, em seguida, nome do ânion e em seguida, nome do cátion. Vocês já estão cansados de saber essas regrinhas vistas também no primeiro ano do ensino médio de vocês. Então, tá aqui, ó. Lembrando que o prefixo mono, ele é opcional. Então, por exemplo, ó, NaH2PO4. Então, como tem dois hidrogênios, ó, de hidrógeno, pela quantidade, ânion, fosfato, metal, sódio, de hidrogeno, fosfato de sódio. Por exemplo, ó, NaHSO4, hidrogeno, sulfato de sódio, e assim por diante. Oi? Só um minuto, gente. Segundo grupo, nomenclatura dos hidroxais, da mesma forma do anterior, né? Você vai trabalhar agora, ao invés da palavra hidrógeno, você vai trabalhar a palavra hidroxi, porque você está diante agora da presença da hidroxila. Olha aqui, ó. AlOH2Cl. Então, você vai estar diante de dihidroxi, ânion, cloreto, metal, alumínio. Então, dihidroxi, cloreto de alumínio. Por exemplo, AlOHCl2. Então, hidroxi ou monohidroxi, cloreto de alumínio. CaOHNO3. Então, você está diante de um hidroxinitrato de cálcio. E assim por diante. Ok, galerinha? Então, repetindo. No hidrogênio sal, você vai estar diante, sempre começar pela palavra hidrógeno. No hidroxissal, você vai sempre iniciar pela palavra hidroxi. Se o sal for duplo, você vai seguir a mesma regra, porém, não tem mais a questão do hidroxi e nem a questão do hidrógeno. Você vai colocar o nome do ânion e em seguida o nome dos cátions. Ou se ele for duplo de ânion, o nome do primeiro ânion e em seguida o nome do segundo ânion e em seguida o nome do cátion. Como vocês podem ver aqui nesses nossos próximos exemplos. Só ver se a tela aqui fixa aqui para vocês. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, CaNaPO4. Então, ó, fosfato de cálcio e sódio. Essa palavra duplo aí, gente, ela é opcional, certo? MgBrCl. Então, aí já é um duplo de ânion. Então, a gente tem brometo, cloreto de magnésio. Próximo, AlClSO4. Então, a gente já tem cloreto, sulfato de alumínio. Então, sempre desta forma.
Se o sal é duplo, começa pelo nome do ânion, se ele for duplo de cátion. Em seguida, o nome do primeiro cátion e o nome do segundo cátion. Se ele for duplo de ânion, nome do primeiro ânion, separa por um hífen, nome do segundo ânion, preposição de e nome do metal. E se o sal for hidratado, para a gente finalizar, como vocês podem ver aqui, ó, sal de caráter hidratado, você tem que indicar, além do nome do sal, a quantidade de moléculas de água. Por exemplo, CaCl2 em presença de 2 moléculas de água. Então, a gente vai passar a ter cloreto de cálcio com o prefixo de quantidade, hidratado pela presença de água. CuSO4 na presença de 5H2O. Então, SO4, ânion sulfato, cobre NOx variável, mais 1 e mais 2. Então, se o sulfato é menos 2 e está sendo neutralizado somente por um cobre, eu estou usando o cobre de maior carga. Então, final, ICO. Daí o nome, ó, sulfato cúprico, penta, pela presença de 5 água, hidratado, porque é um sal hidratado. Último, MgSO4 em presença de 7 moléculas de água, sulfato de magnésio, hepta, hidratado. Tranquilo, galerinha? E para concretizarmos, as considerações finais sobre as características dos sais, né? Os sais, eles são compostos de caráter iônico, ou seja, não são de caráter moleculares, não são constituídos por ligações covalentes, somente por interações, trocas de cargas, certo? Se dissociam em solução aquosa. Uma das suas principais características, conduzem corrente elétrica e em temperatura ambiente, eles são sólidos que apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Então, de maneira geral, o que vocês precisam saber, certo? A nível de Enem, a nível de vestibular, são esses 3 caráteres. Classificação dos sais, nomenclatura de sais e características de sais. Tranquilo ou alguma dúvida? Tranquilo. Deu para todo mundo relembrar o sal? Todo mundo relembrou as regras? Sim, sim. Desculpem aí o balançado às vezes na câmera, porque às vezes o mouse travava aqui, aí a tela ficava balançando. Mas deu para todo mundo visualizar com clareza o que eu estava comentando em cada item, né? Sim, deu sim. Pronto, gente. Então, agora vocês vão fazer o exercício dessa mesma páginazinha aí, ó. Vocês já estão até na página, certo? E aí, uma boa semana para todos. Amanhã temos aulas de isomeria óptica e, na última aula do dia, a nossa revisão para a nossa AC1, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Quem tiver alguma dúvida, vou colocar agora a lista de presença para vocês também assinarem e é só perguntar no Classroom. Tranquilo?